episódio anterior desta série, fizemos uma pausa na história de Martinho Lutero para falar sobre Zwinglio e a reforma na Suíça. Agora, voltamos à Alemanha. Após o término da Dieta de Worms, o príncipe Frederico, eleitor da Saxônia, tomou a decisão audaciosa de capturar Lutero e assegurar a sua proteção. Este foi mais um momento decisivo na luta entre o bem e o mal. Quem estaria prevalecendo nessa batalha espiritual? Olá, eu sou o Ruben Fernandes e hoje voltamos ao imponente castelo de Wartburgo para desvendar os acontecimentos que se desenrolaram tanto no seu interior como no exterior dos seus muros durante o exílio de Lutero. Como reagiram os seus adversários a esta ausência? Quais foram as consequências do seu afastamento forçado para o futuro da Alemanha e para o futuro da Reforma? E eu sou Jefferson Araújo. Chegou a hora de descobrirmos a força destrutiva do fanatismo. E como Lutero enfrentou e superou essa crise profunda que ameaçou a causa da Reforma durante o seu exílio. Começa agora mais um episódio desta viagem incrível pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Privado das suas habituais tarefas de lecionar e pregar, Martinho Lutero dedicou-se com fervor à tradução do Novo Testamento do grego para o alemão. Esta proeza, realizada em apenas 3 meses neste modesto quarto, sobre uma escrivaninha semelhante a esta, reveste-se de uma importância histórica inestimável. A emoção é palpável ao estarmos precisamente no local onde tal feito ocorreu. O secretário pessoal de Frederico assumiu a responsabilidade de garantir a segurança de Lutero. Com o tempo, o secretário começou a introduzir amigos de confiança, nobres e príncipes aliados que visitavam e ofereciam ânimo a Lutero. Lutero, por sua vez, não cessou de escrever, e os seus textos eram lidos pelo povo com entusiasmo renovado. Em relação à tradução do Novo Testamento, Lutero e seus auxiliares empenhavam-se em pesquisas para garantir que o cidadão alemão comum pudesse compreender o verdadeiro significado dos termos gregos. Consultavam-se mães, crianças, adolescentes e trabalhadores, numa busca por uma tradução que ressoasse com clareza a todo o povo. Os padres mostravam-se profundamente perturbados, com a perspectiva de que o povo comum agora estivesse apto a debater os ensinamentos bíblicos com eles. A intensificação das condenações e proibições de Roma em relação à Bíblia, recorrendo até à tortura e à pena de morte, apenas aguçou a curiosidade popular sobre os verdadeiros ensinamentos das Escrituras. À medida que as traduções da Bíblia iam sendo concluídas, eram imediatamente impressas e disseminadas, refletindo a ânsia do povo pela palavra de Deus. Lutero dedicava-se a escrever, enquanto os seus companheiros encarregavam-se da impressão e distribuição acelerada dos textos sagrados. Muitos monges convertidos aos ideais reformistas percorriam as províncias, visitando aldeias e cabanas para vender os escritos de Lutero. Nas escolas rurais, os professores liam em alta voz os livros para grupos reunidos ao redor da lareira, propagando assim a nova fé entre as comunidades. Durante o período de reclusão de Martinho Lutero aqui no castelo, uma onda de apoio à reforma varreu a Alemanha. Milhares declararam apoio ao movimento. A proibição imperial de Carlos V, que tentava silenciar qualquer menção a Lutero, mostrou-se ineficaz. Lutero tornou-se de fato o tema dominante de conversas em todo o território alemão.
now he's forced, if you want to look at it this way, basically by God to sit down and think. Where are you going, Martin? What are you doing? What are you up to? Yeah? And Martin did think. And what he started thinking was, I need to translate the Bible. I need to do that. It hadn't been anything that had been really pressing on his mind, but he wanted to do it. And so he said, now I have the opportunity because I'm kind of stuck here. It's a quiet place. And the way he did it, and the speed with which he did it, in the New Testament I'm talking about now, he just translated the New Testament, but it was a lot. At the Wartburg, he did it in 11 weeks. It was spectacular, yeah? But he started translating this thing into German, and he said, I think I need the original text. And remember what we said, the original text had started to appear in the Western world, in Italy, in Rome, in Venice, after the fall of Constantinople in 1453, in preparation, in my judgment, in the hand of God again, for Martin to be able to do what he did with the translation of the New Testament here and several years later of the Old Testament out of the Hebrew. How did he do this on the Wartburg? What was he given in addition to the original Greek text? He was given assistance by Philip Melanchthon. And so Philip came out and visited at the Wartburg, and they went through basically Greek lessons in a way, classical Greek, so that Martin really had a full foundation. He knew Greek anyway, but he needed more. He produced this thing that they call now the September Testament, or the September Bible, yeah? Because it was produced and then published in September 1522. Yeah? Remember, in 1521, in April, he was sitting in the Diet of Worms. A little over a year later, he's translated this book called the New Testament into German, and what a German he used. Yeah? I've got a copy of it here. You can see it. It's in the old German script called Fraktur, which is how they wrote in those days. He wrote it out in longhand in the Wartburg. You can see the room that he did it in. And in the process of doing this translation of the original Greek scriptures of the New Testament into German, into his vernacular German, a indignação popular crescia, representando um desafio muito mais significativo do que qualquer ação direta previamente tomada por Lutero. Mas com a ausência de Lutero, surgiram novos líderes que impulsionaram a reforma com fervor redobrado. No entanto, apareceram também figuras que, contrariamente, rejeitavam a Bíblia, o alicerce da fé reformada. Estes fanáticos proclamavam que as propostas de Lutero eram apenas preliminares de uma verdadeira reforma ainda por acontecer. Extremistas de várias origens começaram a surgir e o fanatismo e a anarquia ameaçaram a estabilidade de Wittenberg. Muitos estudantes, perdidos e sem direção, deixaram as universidades. Embora Lutero não estivesse envolvido, essa situação serviu como pretexto ideal para os seus adversários o responsabilizarem pelo caos instaurado. A notícia chegou a Lutero aqui em Wartburg, causando-lhe uma angústia maior do que as sentenças de morte proferidas pelo Papa e pelo Imperador. O pior adversário da reforma foi identificado. Sob a aparência de um aliado, ele disfarçava-se espalhando discórdia e confusão. O fanatismo foi considerado por Lutero como uma ameaça tão séria que chegou a dizer: sempre esperei que Satanás nos mandaria essa praga. Determinado a enfrentar a crise e evitar uma revolta, Lutero decidiu regressar a Wittenberg, apesar dos riscos. A viagem era perigosa, pois ele estava sob ameaça de morte e qualquer pessoa que o auxiliasse corria o risco de ser presa e executada. A fim de evitar expor o príncipe Frederico, Lutero enviou-lhe uma carta anunciando sua partida daqui para Wittenberg.
e dizendo que recusava explicitamente qualquer forma de proteção terrena. Lutero acreditava que apenas Deus tinha o poder de protegê-lo contra a ameaça que vinha de Roma. Pela palavra devemos vencer e destruir o que foi estabelecido pela violência. Não farei uso da força contra os supersticiosos e incrédulos. Ninguém deve ser constrangido. A liberdade é a própria essência da fé. I've got to do this in a German which doesn't really exist. There was really no German grammar at the time. It was catch as catch can. It was all over the map because there were 35 different German principalities and as many different instruction dioceses, and there wasn't any real cohesive German grammar text as such as we know it today. So he basically took the Latin grammar that he was very familiar with, that we know of, and those of us who've studied Latin can identify with it. He basically superimposed the grammar on the German language when he wrote this thing, yeah? When he wrote the German text. But he did one more thing. He took the German that he conventionally spoke, that the people knew. He didn't make flowery words up. He didn't try to make up sentences that sounded highly sophisticated or scholastic. And why? Because he knew the people could not read, most of them. What he designed this for, this book, the September Testament, he designed it basically to be read aloud, yeah? So that the people who heard it would understand and might have much more affinity and connection with what they were hearing than if it was something that was scholastic or maybe too intellectual. They'd heard enough of that, hadn't they, over centuries of the Latin. They didn't understand it either. So you know, we need to change course here. So that's what he did. And this thing came out, and it went wild, and it was sold out in very short order. So that's the September Testament, but it's just the beginning, right? We know that Luther did much more. He did the whole Bible, yeah? But it became a huge problem for, guess who, yeah? The powers that be, because people wanted to read this for themselves. They did not need the priest, yeah? They did not need all of these things called sacraments. They did not need any more to be told what's in this book because they could read it for themselves or have it read to them. In this time period, however, it became a bit unruly, and it became unruly to the point, and we know the story perhaps of the peasants' revolt that came just on the heels of the printing of these books and the Diet of Worms, because the people were agitated. First of all, Martin Luther disappeared. Nobody knew where he was for 11 months. And secondly, the university students, led by this Professor Karlstadt, were taking some rather radical turns on how to deal with the authorities, because they now felt themselves freed from authority. And it started to develop into a movement away from authority into, I suppose, what you might call fanaticism. Luther heard about this, and Luther decided I'd better go back and try to get things in order. Então Lutero regressou para aqui, para Wittenberg. A igreja estava repleta com uma comunidade ansiosa por ouvi-lo pregar. Ele não perdeu a oportunidade de educar, de advertir e criticar as ações violentas. Durante toda aquela semana, ele pregou diariamente, reconduzindo o coração do povo à palavra de Deus. Nos seus sermões, Lutero defendia a substituição da missa pelo Evangelho, mas enfatizava que ninguém devia ser forçado a essa mudança. Esta situação espelhava com as ações dos fanáticos que, tal como a Igreja Romana, impunham suas ideias através da violência.
No contexto cultural daquela época, a sociedade estava habituada ao uso da força, mesmo em questões de fé. Lutero então enfatizou a importância da ação da palavra de Deus. Argumentou que quando Deus conquista o coração de alguém, a vitória é garantida. Defendeu o direito de falar e a necessidade de pregar, mas rejeitou o uso da força, deixando claro que a transformação espiritual pertence ao domínio divino. Ele disse: "Eu vou pregar, discutir e escrever, mas não vou constranger a ninguém, porque a fé é voluntária." Lutero enfatizou aos seus seguidores que a sua abordagem consistia apenas em pregar e manter-se sereno. Ele declarou: "Enquanto eu dormia, a palavra que eu preguei correu o mundo como um golpe contra o papado." De fato, esse impacto revelou-se mais contundente de qualquer ataque já realizado por príncipes ou imperadores contra o poder papal até então. Sem recorrer à violência ou provocar distúrbios, Lutero limitou-se a pregar, a escrever e mais nada. Os fanáticos solicitaram uma reunião com Lutero. Durante a conversa, Lutero não hesitou em expor sua percepção de que as verdadeiras intenções deles eram buscar fama e poder. Enfurecidos com a franqueza de Lutero, os fanáticos abandonaram Wittenberg, resultando em uma breve diminuição do fanatismo aqui na região. He came anyway, and he, in pretty short order, got things under control. It took a while. There were some radical things happening, such as burning of churches. We know that. They were taking all sorts of things out of the churches and burning them up, images of saints, pictures. They were knocking down frescoes, actually knocking them off the walls. And that had to stop, and he stopped it. Yeah, and he stopped it by basically saying in preaching in the what's called the Staatskirche in Wittenberg, day after day, that this gospel is not a political gospel. Yeah, we are still obligated to render under Caesar what is Caesar's. He said, he quoted scripture saying that we're obligated to comply with the edicts of those who are designated by God and put in place to rule over us, and that is what I will do. But I will not have my conscience undone and impugned upon by those in authority, because the Bible also says that I have a free will to decide whom I will worship and how. So that was, again, the collision, right? We have the movement of political freedom and do what you want, and then we have the notion of the freedom of conscience and believe as you will. Infelizmente, a trégua foi temporária. Anos mais tarde, os fanáticos retomaram com posturas ainda mais extremas, proclamando que a Bíblia era uma letra morta e que deveriam seguir o Espírito. Entre esses líderes estava Thomas Müntzer, que almejava reformar o mundo, mas negligenciou a necessidade de iniciar a reforma em si mesmo. Müntzer buscava posição, influência e poder, sustentando a crença de que a verdadeira fé não precisava das Escrituras. Para os fanáticos, a aceitação da Bíblia como única regra de fé significava substituir o poder papal pelo texto sagrado. Num gesto de repúdio, queimaram Bíblias traduzidas por Lutero e destruíram igrejas. Para legitimar seus atos, distorciam o texto de 2 Coríntios 3,6, onde diz: "A letra mata, mas o espírito vivifica." Eles equiparavam os seus impulsos e raciocínios à voz de Deus, colocando as suas convicções acima das Escrituras. Dessa forma, replicavam a mesma atitude que a Reforma criticava na Igreja Católica. A situação deteriorou-se, ainda mais quando Müntzer começou a pregar que obedecer aos príncipes era o equivalente a servir a Belial, criando um cenário propício ao caos. Naquele momento, a população iniciava o seu desprendimento do jugo papal, mostrando-se igualmente impaciente com as limitações da autoridade civil.
As condições culturais, religiosas e políticas do século XVI ofereciam o terreno perfeito para este movimento. A Igreja de Roma atribuía a rebelião às doutrinas de Lutero, apesar do ódio que os líderes da revolta tinham por ele. Lutero, por sua vez, via-se injustamente responsabilizado por erros que ele próprio tentava corrigir. O espírito dos romanistas e dos fanáticos era exatamente o mesmo. Do lado de Roma, alegava-se uma linhagem de santidade apostólica que, de fato, encobria a corrupção do clero. Nos círculos dos fanáticos, a razão e os sentimentos pessoais eram elevados ao status de divino, distorcendo o próprio discernimento. Munzer reuniu milhares de seguidores, sobretudo entre os camponeses, desafiando qualquer autoridade humana ou divina. A tensão culminou em 1524 na Guerra dos Camponeses, resultando na morte de 1/3 dos camponeses. Desprovidos de armamento adequado e sem liderança eficaz, lutaram em vão sob o estandarte do fanatismo, levando a Alemanha à desolação. Apesar do fanatismo, Lutero conseguiu persuadir os seus seguidores a confiar exclusivamente nas Sagradas Escrituras. Assim, o povo começou a questionar padres e monges armados com a palavra de Deus. Devido à falta de conhecimento aprofundado das Escrituras, os padres respondiam acusando os inquiridores, sabe do quê? De heresia. Que cena espetacular! Pessoas de educação simples empunhando a Bíblia, desafiando teólogos da igreja, mostrando a sua falta de conhecimento da palavra do Senhor. Because of all of the things he had written, and all of the things written about him, exist to this day, to allow us to retrace a history that, if we remember how God led him, in that history, we don't need to fear for anything, because he'll lead us the same way. We just need to trust him, right? Just like Martin did. And we need to trust him to the point of death, like Martin said, that's what it's all about. But we have a choice. It's up to us. Do we do that or don't we? Do we stand like he did or don't we? But let's remember at least the history correctly. Let's at least remember that these things actually happened. This man actually lived and said all of these things. And without him, we probably would not have the Bible as we now have it. Yeah? We probably would not have the Reformation as it was experienced. Yeah? And the fruits of the Reformation transcend much beyond the theological world, don't they? Begin with, for example, the liberty of conscience and the idea that that can be actually implemented in the political world. It was the foundation stone of the United States in the early days. It's in the Constitution of the United States. All of that flows from the Reformation, from Martin Luther, from a monk who was extremely Catholic, but was bold enough to understand that it's the Word of God that counts, and nothing else. O Salmo 119, versículo 130 declara que a palavra de Deus esclarece os simples, algo que ficou aqui comprovado. O estudo das Escrituras transformou o povo, libertando-os da ignorância e da degradação. Os que sabiam ler estudavam o Novo Testamento, memorizavam os versículos. Até os jovens desafiavam os doutores da Igreja Romana, apoiando-se firmemente na Bíblia para defender a reforma. A solidez dos seus argumentos deixava os adversários sem réplica, colocando esses eruditos em situações embaraçosas. Todo o esforço do clero romano mostrou-se inútil. A fé do povo desviou-se dos rituais supersticiosos e das tradições humanas, ancorando-se unicamente na palavra de Deus. O
O impacto da mensagem bíblica na vida espiritual da sociedade foi profundo. O intelecto foi fortalecido e a fé purificada e enobrecida. De fato, Deus, através da sua palavra, diz que o conhecimento da verdade é libertador para as nossas vidas. Você deseja também experimentar? Hoje ficamos por aqui. No próximo episódio continuaremos a falar sobre o legado de Lutero e o progresso da Reforma Protestante. O que aconteceu aqui na Alemanha? A mensagem de Lutero gerou algum impacto na vida dos nobres? Por que é que o protestantismo recebeu esse nome? Em breve nos encontraremos novamente para responder a estas perguntas e continuar a nossa jornada pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Até lá! Gostou deste conteúdo? Então temos uma oferta muito especial para si. Peça o curso O Grande Conflito e viaje pelas páginas da incrível história do cristianismo e descubra os desafios e conquistas dos seus heróis. Peça por SMS ou WhatsApp para o número 933 93 92 91 e receba de forma totalmente gratuita o curso O Grande Conflito.